Dali Gurizada, Biblicamente Podcast, episódio 4 da nossa série de Cristologia. Se tu tá chegando aqui agora, sim, tem outros 3 episódios no YouTube, no Spotify. Então, depois dá uma procurada, vai estar na descrição, vai estar nas nossas redes sociais, a lista de episódios. Seja bem-vindo, pega a tua Bíblia, o teu café, tua água, te senta aí, te acomoda, que a ideia é que a gente continue nosso papo sobre Cristologia. Hoje a gente vai falar um pouco sobre as obras de Jesus. Zeca? Bonitão. Fala, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite. É isso aí. A gente, como sempre, e não é demagogia, está muito feliz de estar aqui. Tem sido dias especiais para nós. A gente não sabe que dia esse episódio vai ao ar, mas, cara, no dia que a gente está gravando, a gente está muito feliz e esperamos que o conteúdo de hoje possa ser abençoador para a tua vida. E, cara, nunca é demais a gente pedir, né? Acessou lá as redes sociais, todas que o Jader já falou e vai falar no final. Compartilha com alguém via Instagram, WhatsApp, Facebook, sei lá, compartilha para que essa mensagem chegue mais longe. Boa. A gente não está preocupado com evidência, a gente não está preocupado com reconhecimento, fama, não, nada disso. A gente só quer que a Bíblia, a palavra de Deus, ganhe esse lugar de evidência no nosso coração, nos nossos púlpitos, quem sabe nas nossas reuniões. Esse é o objetivo, essa é a intenção. Então, nos ajuda a compartilhar essa mensagem. Boa. Cara, vamos começar pelo ponto de partida. Vamos dar. Em 2 Pedro, né? Vamos lá. Até para relembrar, a gente, no episódio 1, a gente fez um panorama geral de Cristologia, né? Cristo, o Verbo, a palavra, né? O Verbo se fez carne, a luz João dos capítulo homens. 1, né? Em João capítulo 1, né? No segundo, a gente falou sobre a promessa, né? Do Messias, o Messias prometido. Então, a gente começou lendo Deuteronômio 18, passamos praticamente por todos os capítulos de Isaías e falando muito sobre o Cristo, né? Assim como o João, a gente até chamou, né? Criou não sei se a gente que criou o termo, mas do apóstolo cristocêntrico, cristológico, né? Assim como Isaías foi o profeta messiânico, né? No terceiro episódio, a gente falou sobre a importância da Cristologia e sobre, a gente falou sobre mais um tema que eu não tô... Importância da Cristologia no primeiro século, né? No primeiro século da igreja, exato. A gente foi para 1 João e destrinchamos ali já os problemas que João, no final já da vida dele, já percebia na igreja, né? Principalmente a questão que a gente falou muito, a questão do falso ensino. Sim. Né? O falso ensino a respeito de Cristo, o falso ensino a respeito da divindade de Jesus. Alguns diziam ele não era Deus, ele era só humano. Alguns diziam ele não era humano, ele era só Deus, e isso causava muita confusão. E João dedica, cara, uma boa parte da primeira carta dele a corrigir isso, e ele deixa muito claro qualquer ensino contrário a Jesus como sendo homem e sendo Deus, 100% homem, 100% Deus. Qualquer ensino fora disso é falso ensino. E ele fala muito forte, ele vai usar expressões como anticristo, né? Então, o cara que pregava esse falso ensino, e o cara que prega ainda hoje é um anticristo, ou um contra Cristo, como vai dizer na Bíblia Viva. A gente chegou a ler isso também. Boa. E um outro aspecto, um outro assunto que a gente vai falar hoje, a gente vai falar sobre as obras de Jesus. Sim. Né? Vamos começar por 2 Pedro, no capítulo 1. Vamos ler a partir do 16. Vamos. Então, 2 Pedro 1, do 16, até o 21. Até o 21. É sempre bom lembrar, né? Pô. O Jader tá com a revista atualizada, João Ferreira de Almeida, eu tô com a minha King James. Eventualmente a gente pode usar aqui a NVI ou a Bíblia Viva, que é uma Bíblia de aplicação prática. Tudo que a gente quer
se tu puderes, é que tu pegue a tua Bíblia também e estude isso com a gente. Não fica só confiando no que a gente está dizendo. Pega a tua Bíblia, abre a tua Bíblia, lê se for necessário, pausa o vídeo, pausa o áudio, dependendo da plataforma que tu está nos assistindo, porque o intuito é esse. O intuito é que a gente possa se juntar e ler a Bíblia juntos e ser tocado, não por um áudio, né, mas ser tocado pela Escritura. É nisso que a gente crê. A Escritura ela é poderosa por si só. Se o cara abrir a Bíblia e ler com atenção, Deus pode pegar ele. Deus vai pegar esse cara. Até vamos revelar um pouquinho de um bastidor. A gente tem essas conversas de sentar, abrir Bíblia, matutar e conversar muito antes do Biblicamente, né? Na tua casa, na minha, na igreja, em vários lugares, viajando, conversando, a gente sempre matutou isso e é também uma coisa que a gente deseja que as pessoas tenham. Sim. Não porque a gente é bom, porque a gente fundou esse tipo de conversa, não, mas porque viver biblicamente, pensar biblicamente, né, é algo saudável e a gente vai ver isso hoje. O Pedro vai falar aqui, então acho que a gente pode até começar já aqui no versículo 16, porque ele vai falar algo muito, muito nesse sentido. Vamos dar. Quer começar aí? Pode ser? King James, então. Porque não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pois fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que declarou: Este é o meu Filho amado, em quem me regozijo. Ora, nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus quando estávamos com ele no Monte Santo. Sendo assim, temos ainda mais concreta a palavra dos profetas, e fazeis bem em prestar atenção a ela, como a uma candeia que brilha nas trevas, até que todo dia se ilumine, e a estrela da alva nasça em vossos corações. Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porquanto jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, orientados pelo Espírito Santo. Boa. A gente comentou no episódio 3 do testemunho, né? Na visão de João. E Pedro aqui, ele vem na mesma pegada, né? Sim. Cara, tô falando do que eu vi, sabe? Não me contaram, não é uma história inventada, né? Até um parênteses, dizem que na Europa hoje o ateísmo está muito difundido, sabe? E a frase que se ouve uma mulher chamada Maria pulou a cerca, inventou uma história e todo mundo acredita por 2000 anos, sabe? Então... Pedro ele vem falar isso, cara, não é uma história que me contaram, não é uma coisa que está me trazendo ganhos humanos, né? Eu vi, eu ouvi, né? Depois a gente vai ler a passagem a qual ele está se referindo, que está lá em Mateus, né? Cara, eu estava lá no monte, eu vi o Cristo se transfigurando, eu ouvi aquela voz, né? Ele não lembra da parte que ele queria fazer uma barraquinha pra ficar lá. Essa aí ele deixou quieto, né? As coisas a gente não conta. Mas eu não julgo ele, tava frio o negócio lá. Mas ele fala, olha, aquilo que o João falou, né? Aquilo que vimos e ouvimos, isso... Nossas mãos apalparam, né? Ele usa uma expressão interessante quando ele fala sobre fábulas engenhosamente inventadas. Tu falou da Europa, e eu escutei um cara falando também sobre isso, um evangelista brasileiro, falando sobre a Europa, dizendo, cara, para muitos europeus, a Bíblia é como os contos da carochinha. São fábulas. Então, o lugar onde muito avivamento surgiu. A Europa é um continente de muito avivamento e de muitos avivalistas que depois foram para a América do Norte e da América do Norte chegou até nós. Mas hoje tudo isso passou.
Hoje existe muita frieza espiritual e para eles é uma fábula. Pedro está dizendo exatamente isso. Cara, não é uma fábula. Meus olhos viram, e eu gosto da expressão que ele usa aqui. Ele, falando de Jesus, recebeu honra e glória da parte de Deus. Quando da suprema glória ele foi dirigido a voz que declarou: este é o meu filho amado, em quem me regozijo. Ora, nós mesmos, ele está se referindo a Pedro, Tiago e João. Ele, Tiago e João, né? Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus quando estávamos com ele no Monte Santo. Cara, é o que a gente falou no episódio anterior. Uma coisa é eu contar o teu testemunho, uma coisa é eu contar uma história, outra coisa é eu contar aquilo que eu vivi, outra coisa é eu contar aquilo que eu vi. E é o que Pedro está fazendo aqui. Já também no final da carreira, né? A gente tem um Pedro já avançado em idade, um cara que já passou por muita perseguição. Jesus já tinha falado para ele que já estava aproximando a hora dele partir, né? Exatamente. E ele tem como prerrogativa importante, ele tem como uma necessidade reafirmar isso. A divindade de Cristo, ela é real. Nós vimos, nós ouvimos a voz que veio do céu e ele está se referindo à transfiguração. Deixa eu puxar lá. Mateus 17. 17, né? Mateus 17, a partir do 1 diz assim: passados 6 dias, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmãos de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali, ele, Jesus, foi transfigurado na presença deles. Sua face resplandeceu como o sol e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. De repente, surgiram à sua frente Moisés e Elias conversando com Jesus. Expressando-se, Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se desejares, farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu e dela emanou uma voz dizendo: este é o meu filho amado, em quem me regozijo. A ele atendei. João Ferreira de Almeida vai dizer: a ele ouvi, né? Ouçam, a NVI vai falar, ouçam o que ele diz. Algumas outras versões, NVT, ouçam atentamente aquilo que ele diz. Lembra que no episódio 2, quando a gente estava fazendo aquele panorama lá de Isaías, a gente leu um texto que diz que aqueles que ouvissem o que ele diz seriam salvos. E o texto de Deuteronômio 18, o próprio Deus dá esse testemunho. Deus diz a Moisés: olha, eu vou levantar um profeta semelhante a ti, e a ele o meu povo vai ouvir. Deus, nesse momento, está dando esse testemunho novamente, dizendo: esse é o cara. Ouçam o que ele diz, prestem atenção ao que ele fala. E isso marcou a vida de Pedro, né, mano? Sim. Não tem como não marcar um episódio desse, né? A glória excelsa, né? Ele fala. Tá louco. A Almeida fala: a voz partiu da glória excelsa, e ele parafraseou, né? Este é meu filho amado em quem me comprazo, né? E depois ele até chega no versículo lá, voltando para 2 Pedro, né? Ele vai falar no 18 assim, né? Ora, esta voz vinda dos céus, nós a ouvimos quando estávamos com eles no Monte Santo, né? Então, fazendo essa mesma volta que a gente fez, né? E também aquele princípio legal que é sempre bom relembrar. A Bíblia explica a Bíblia. Sim. E no 19, ele tem... Aí foi o versículo assim que me pegou, cara. E diz assim: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Cara, ele vem falar, né, toda aquela profecia, tudo aquilo que a gente leu de Isaías e mais outros diversos textos que a gente tem no Velho Testamento,
foi cumprido. E vocês fazem bem, acho que a NVI faz... ela usa um termo como, tipo, é bom que vocês prestem atenção, é bom que vocês atentem às profecias, sabe? Porque, se tu parar para pensar, os fariseus, eles conheciam as leis, conheciam as promessas, e ainda assim não reconheceram o Cristo, né? O que, num primeiro modo, já indica que não é simplesmente um conhecimento, um raciocínio lógico. Não é só um conhecimento de ler, eu conheço, eu sei de cor, eu sei o que os termos querem dizer, além, não tirando a importância disso. É importante a gente saber essas coisas, né? Até o próprio Pedro, né, em Mateus 16, ele teve essa revelação. Sim. Mas o que eu quero dizer, cara, a importância da gente analisar as profecias do Velho Testamento se cumprindo no Novo, primeiro, para a gente entender como Deus trabalha, né? Ele trabalha por profecias, ele fala, né, aos profetas lá em Amós, no capítulo 3, versículo 7, ele fala, Deus não faz nada sem antes comunicar através dos seus servos, os profetas, né? Então, a gente precisa ver isso para entender como Deus age. Não é que a gente vá reduzir, e talvez esse possa ter sido um erro dos fariseus. Eles liam isso e reduziam a Deus como a ação de Deus, como aquela caixinha que eles criaram. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia ela nos dá padrões sobre quem Deus é. Padrões não, mas ela nos dá características de quem Deus é. E Deus, ele não muda. Então, se ele é verdadeiro, se ele não mente, ele nunca vai mentir. Ele nunca vai se contradizer. Então, a gente já tem indicativos quando a gente vê essas profecias. Tá, mas aí tipo, alguém pode estar se perguntando, tá, mas beleza, as profecias já se cumpriram. Nem todas. A importância da gente olhar hoje para as profecias, saber como Deus age, que ele manda sinais, que ele vem avisando, é que hoje a gente aguarda o Cristo, a segunda vinda dele, que é o que ele vai falar aqui, né? Até que, né? Então, aguardando um evento futuro, né? O dia clareie e a estrela da alva nasce em vosso coração. Até lendo aqui, posso estar dando uma forçada de barra, mas devia estar bem iluminado aquele monte, lembrando dessas coisas e falando, olha, eu vi ele na primeira vinda, mas agora a gente precisa atentar para as profecias, porque a segunda vinda ela é real, ele vai vir. Então, vamos ficar de olho nas profecias até que a luz brilhe novamente. Sabe? Então, isso me pegou muito, sabe? Esse exercício, essa mente bíblica que a gente precisa fazer, lendo as profecias, entendendo que Deus ele comunica as coisas antes, não tudo, mas ele vai se comunicar, ele usa por sinais, ele usa profecias, ele não é um Deus de confusão, né? Então o próprio Jesus vai alertar, quando surgir o anticristo, cuidem para que ninguém vos engane, porque vai chegar um vai dizer, ele está no deserto, vai chegar outro a dizer, ele está aqui, ele está lá. Não é assim. O Filho do Homem vai vir com um relâmpago e vai rasgar o céu do ocidente ao oriente. Né? Então ele tira toda essa confusão, essas vozes, o tá aqui, tá lá, e fala, não é isso. Vai ser desse jeito. E isso que me pegou, sabe? Esse exercício que a gente está fazendo aqui, e vai fazer mais, de ver Mateus falando, para que se cumprisse aquilo que estava escrito lá. A gente fez o caminho inverso, né? Sim. Do velho para o novo, e hoje a gente vai fazer do novo para o velho, porque é importante para o cristão hoje, que aguarda a segunda vinda, olhar essas profecias, tanto as que cumpriram, quanto as que não cumpriram. Tu comentou da NVI, a NVI diz: assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem, se a ela prestarem atenção. Isso. E a Viva é bem parecida também. Portanto, nós vimos e temos a prova de que tudo quanto os profetas disseram, cumpriu-se. Vocês farão bem em prestar toda a atenção a tudo o que eles escreveram. Detalhe importante, né?
A Bíblia que eles tinham era o nosso Antigo Testamento. Então, Pedro não tem como fazer referência aos evangelhos, não tem como fazer referência ao Apocalipse, embora no final ele até faz uma referenciazinha a Paulo, né? Paulo escreve em suas cartas de forma difícil, ele faz uma referência já, mas, cara, o Velho Testamento é importante. Sim. E a gente já bateu nessa tecla, acho que no episódio 2, a gente fez alguns desabafos no episódio 2, nos perdoe, mas vale a pena a gente insistir nisso. O Velho Testamento é importante. Conhecer o Velho Testamento é importante, conhecer as profecias é importante, conhecer os salmos é importante, conhecer a lei é importante. Então, não tem como a gente... Não, hoje é só graça, hoje é só Novo Testamento, joga o Velho Testamento fora. Não. Por quê? O Novo Testamento sem o Velho é uma leitura sem fundamentação. Pode até nos gerar algo, mas a gente não vai conseguir fazer as conexões certas, a gente não vai ter a compreensão do todo. A gente vai ter só um pedaço, talvez distorcido, porque o Velho Testamento vai fundamentar, o Velho Testamento vai trazer essa base, vai trazer esse lastro teológico necessário para a compreensão do Novo. Da mesma forma, o oposto. Só o Velho Testamento é como tentar decifrar uma coisa que está no escuro, que está nublada. Não, a gente precisa da luz do Novo Testamento sobre o Velho para que possa compreender. Esse texto é poderoso, mano. E quando a gente parou e pensou, o que vamos... Tipo assim, episódio 1, 2, 3, beleza, e agora? Vamos para onde? Vamos para as obras de Jesus. Tá, e a gente já falou muito de João, a gente já falou muito do Velho Testamento, e agora? E esse texto gritou, saltou assim praticamente da Bíblia. Pedro dizendo a mesma coisa que João diz lá em 1 João. Nós vimos. E apontando para a transfiguração, apontando para aquele momento, do qual João também participou. Isso é poderoso. E aí a gente fica pensando, tá, mas e agora? Do que a gente vai falar? E aí a gente conecta com as obras de Jesus. E é muito interessante, como tu já disse, a gente perceber o pensamento de Mateus. Porque cada evangelho tem sua especificidade. Então, o evangelho de Mateus é um judeu escrevendo para judeus com o objetivo de identificar Jesus como o rei dos judeus, como o Messias prometido. Por isso, Mateus vai fazer tanta referência ao Velho Testamento. Porque ele é um conhecedor da lei, escrevendo a conhecedores da lei, desejosos de identificar o Cristo, e Mateus quer que eles reconheçam em Jesus o Cristo. E aí ele faz toda a menção. Olha, isso aconteceu para quê? A gente vai seguir esse caminho hoje. Então, já prepara o gatilho aí para Mateus capítulo 1, porque é para lá que a gente vai. E a gente vai andar bastante em Mateus. Marcos é um evangelho escrito por não um apóstolo. É escrito por um cara que é um discípulo, primeiro de Paulo, depois ele se torna mais achegado a Pedro, e provavelmente ele escreve com a ajuda de Pedro. Pedro deve ter dado uma boa força para que Marcos escrevesse. Deve ter contado boas coisas para que Marcos escrevesse seu testemunho. É escrito, dizem, para os gregos. Então é um evangelho muito mais simples, muito mais rápido, não tem muito sermão e está mostrando Jesus como o servo, está mostrando Jesus como o cara que veio para servir. Por isso em Marcos vai ter muitos momentos onde Jesus vai dizer, Marcos 10, 45, se a minha memória não falha, onde ele vai deixar claro, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate a muitos. Esse é o objetivo de Marcos ao escrever. Lucas, ele escreve para os romanos, um médico, um cara que não viu também as coisas que ele está escrevendo, mas ele mesmo diz já no começo que ele fez uma pesquisa minuciosa. Então ele vai atrás, imagina-se, entende-se, acredita-se nisso, ele vai atrás de relatos de pessoas confiáveis. Quem sabe ele conversa com os discípulos, quem sabe ele conversa com as pessoas que foram curadas, quem sabe ele conversa com os irmãos terrenos de Jesus, ele faz essa pesquisa e ele começa a escrever para um cara chamado Teófilo, que tem uma curiosidade legal, né? Sim. Teófilo, amigo de Deus, ou estudante de Deus. Isso é muito legal. Então ele pode estar escrevendo realmente
para alguém chamado Teófilo, ou Teófilo é o eu retórico, e é todo aquele que deseja conhecer a Deus. Como que se conhece a Deus? É por Cristo, é por Jesus. E Lucas mostra a face mais humana. João é o cara que escreve para todos. E ele deixa bem claro o objetivo, para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus. Então, se cada evangelho tem a sua especificidade, e a gente quer falar hoje sobre as obras de Jesus, o evangelho de Mateus me parece o melhor para nós. Por isso, a gente vai caminhar um pouco, por isso a gente vai andar um pouco para Mateus, e tem muita coisa boa lá. Vamos dar então? Vamos dar. Vamos partir? Mateus, capítulo 1, a partir do verso 18. Para ti que está perdido na Bíblia, Mateus está aí no meio, te vira. Primeiro livro do Novo Testamento, irmão, não me enlouquece, depois de Malaquias. Mateus, capítulo 1, a gente vai ler a partir do verso 18, do 18 ao 23. Se já deixou aí, pode dar, Jadeco, me ajuda. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, Mateus narra a concepção de Jesus. Lucas ele vai ser bem mais detalhista nesse trecho, nesse período. Lucas vai narrar o cântico de Maria. Lucas, quando olha para a história de João Batista, ele vai narrar o cântico de Simeão, de Zacarias, perdão, mas também vai depois falar do cântico de Simeão, quando vê Jesus lá no templo, quando ele vai ser apresentado. Então, Lucas vai ser bem mais detalhista. Porém, Mateus é interessante nós observarmos isso. Embora tu já possa ter assistido o episódio 2, e a gente já leu muito boa parte de tudo, mas Mateus ele vai se dar esse trabalho de olhar para trás, de fazer o que Pedro diz que a gente tem que fazer, prestar atenção aos profetas, às palavras proféticas. Então, Mateus está contando a história de Jesus e ele abre o parênteses, olha, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito através do profeta. E ele está referenciando o texto que a gente leu lá em Isaías capítulo 7, verso 14. Quer ler? Está com ele na mão? Vamos ler rapidinho. Então vamos. Isaías 7, 14, né? Isso aí. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. E aí é legal que Mateus já faz o comentário. Sim. Que significa Deus conosco. Então, Mateus está olhando para o Velho Testamento. Por que é importante a gente saber disso, cara? A gente está falando das evidências, a gente está falando de cristologia, a gente está falando de entender de uma vez por todas que Jesus ele é 100% homem, mas ele é também 100% Deus. O que comprova isso? Quais são as evidências disso? As palavras dos profetas se cumpriram na vida dele. Um dia eu ouvi alguém dizendo, esse Jesus devia andar com o rolo da lei debaixo do braço e ele ficava procurando formas de cumprir essas coisas. Cara, impossível. É impossível alguém fazer isso. Porque já a concepção dele é milagrosa. A concepção dele já é uma evidência, já tinha um texto há 900 anos antes de acontecer a concepção. Alguém viu, Isaías viu e escreveu, profetizou. A Virgem conceberá, a Virgem dará luz a um filho, seu nome será Emanuel. E de repente, quando Maria gera isso, concebe do Espírito Santo, é o que o texto que tu leu diz, o anjo vem,
a José, que não queria desonrá-la, um cara nobre, um cara muito ponta firme, e o anjo diz, cara, fica tranquilo, Maria está grávida, mas é de Deus. Ela não traiu, ela não foi adulterada, ela não violou nada, o que está acontecendo é um milagre, é um sinal, e o que está acontecendo é para se cumprir algo. Mateus entende isso e ele faz essa conexão. Então, a gente vai ver hoje evidências que comprovam a divindade de Jesus, as obras dele, e Mateus vai fazer esse caminho, e é muito legal a gente ler o Evangelho de Mateus com isso em mente, pensando cristologia, porque a própria leitura do texto vai ser diferente. Uhum. Quando a gente lê de qualquer jeito, é só uma história, Mateus está contando uma história. Quando a gente está pensando cristologia, lendo Mateus, caramba, ontem quando eu estava fazendo esse exercício, puxa vida, e a gente foi só até o capítulo 12, eu acho, e quanta coisa já tem ali, quanta coisa já floresce dali. Primeiro, então, a concepção de Jesus é uma evidência. Não tem como ele querer cumprir na concepção dele. Não tem como querer forjar isso. Não, na crucificação Deus fez. também, né? Tem na crucificação. Salmos, né, que referenciam uma Sim. crucificação. Não ia pedir pro soldado romano ali, faça um negócio aí que eu preciso dar uma, né? Ô, Brunana, reparte a minha capa aí. Eu vou morrer, tá, gurizada? Mas eu volto pra se cumprir, não. É aí, pô. Não tem como. Não tem. Vamos adiante. Bora. Capítulo 2, do verso 1 ao 6. Então, olha mais uma evidência da divindade de Cristo. Após o nascimento de Jesus em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que alguns sábios, vindos do Oriente, chegaram a Jerusalém. E eles indagavam, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Mateus deixando claro o objetivo dele, mostrar o rei dos judeus. Sim. Pois do Oriente vimos a sua estrela. Será que é a estrela que Pedro falou lá? A estrela da alva? Não sei, deixo a ideia aí para vocês ficar pensando. Vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e toda a Jerusalém com ele. Tendo reunido então todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes, onde havia de nascer o Cristo? E eles lhe responderam, em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mais uma vez, Mateus faz questão de prestar atenção ao que os profetas falaram, disseram, escreveram, que é o que Pedro mandou a gente fazer. Uhum. Por isso a importância da gente olhar esse texto. E o próprio Jesus fez, né? E o próprio Jesus fez, a gente vai chegar lá também. Verso 6, mas tu, Belém, da terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá. Pois de ti sairá o guia que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. E ele está fazendo referência a Miqueias, capítulo 5, verso 2. Quer ler? Vamos dar, então. Achar Miqueias é um... a gente tem tempo, né? Como eu sempre falo, a gente está fazendo tudo isso aqui porque a gente tem tempo. Exato. Então, no capítulo 1, a concepção de Jesus já é uma evidência. No capítulo 2 já abre mostrando que o local do nascimento não foi uma coincidência. A escolha de José e Maria não foi uma coincidência. Tudo convergiu para que se cumprisse a promessa e a palavra dos profetas. Achou aí? Ele já chega chamando, o anjo chega chamando José de filho de Davi, né? Sim. Já chega Sim. cumprindo também muito do que a gente já vinha falando da promessa de Deus lá para Davi, né? Quando ele era rei. Miqueias 5:2. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. O princípio. Entende? Cara, não tem como forjar essas coisas. Não tem como... Por isso, Pedro vai dizer lá no texto que a gente leu, a gente não está falando de fábulas engenhosamente inventadas, não. Aconteceu. Deus fez acontecer, Deus traçou um plano. E o Jader já falou isso em algum episódio, no 1 talvez. Jesus nunca foi o plano B.
Jesus nunca foi, puxa vida, Adão e Eva pecaram. Jesus, está de bobeira no parquinho do céu? Desce lá e resolve. Não, Jesus sempre foi, a gente leu no primeiro episódio, o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo já havia sacrifício, antes da fundação do mundo já havia um sangue redentivo sendo derramado. Então, não tem como. Mateus está olhando para a história de Jesus e está olhando para as palavras proféticas. E ele está fazendo essa conexão. Olha, isso aconteceu para se cumprir isso. A concepção é uma evidência. O lugar onde ele nasce é uma evidência. Agora olha essa. Ainda no capítulo 2, verso 13. Aí tem todo o desenrolar da história, que todo mundo conhece, ou se não conhece, continua a leitura, mas a gente vai dando alguns saltos aqui, tá? 2:13 até o 15. Depois que partiram, eis que um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Cara, o anjo podia ter mandado eles para qualquer lugar. Para qualquer lugar. Cara, vai para Tarsis, vai sei lá para onde, vai para Babilônia, sabe? Tem tanto lugar para ir. Vai para Damasco, não. Vai para o Egito. Permanece lá até que eu te diga, o anjo ainda está dizendo, pois Herodes há de procurar o menino para o matar. José se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes. E assim, olha o grifo mais uma vez de Mateus. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito através do profeta. Do Egito chamei meu filho. E aí ele está referenciando a Oséias, capítulo 11, verso 1. Tens aí? Tenho. Achar rápido é outra coisa, mas... A Oséias é bom, cara. Tá pra trás. Certamente. Eu tenho um problema de ordem com os pequenos aí. Eu tenho que ficar cantando a musiquinha aí, do Paula Valadão. 11:1. 11:1. Quando Israel era menino, eu o amei. E do Egito chamei o meu filho. Ah, mas o texto está falando de Israel, não do Messias. Lembra que a gente já falou sobre isso no episódio 2? Sobre o próprio profeta, muitas vezes, entendendo a mensagem como sendo ao povo, mas de repente, quando ela se revela, não era uma mensagem ao povo, não era a Israel, era ao Cristo, era sobre a história do Cristo. E esse texto é a mesma coisa. Então, o meu filho, que para a cabeça de Oséias, o filho de Deus, era o povo de Israel, o filho de Deus é Jesus. Sim. Então, o meu filho eu chamei do Egito. Para onde que José foi? Cara, ele foi para o Egito. Podia ir para tanto lugar. E se a gente achar que José estava tentando coincidir as coisas, cara, impossível, cara. Não dá. José talvez nem soubesse ler. José não tinha 3, 4 Bíblias em cima da mesa, que nem a gente tem aqui. Não tinha Google, não tinha nada. Era só um cara com uma mulher grávida, do Espírito Santo, carregando o peso do Filho de Deus na barriga. Entende? Essas coisas são evidências claras, são cumprimentos claros. A gente está fazendo o caminho hoje inverso do episódio 2. A gente está vendo o texto no Novo Testamento e olhando para a palavra dos profetas, que Pedro diz, vocês farão muito bem em prestar atenção a elas. Sim. E é isso que a gente está fazendo. E o próprio êxodo, né, do Egito, lá quando Moisés, né, liberta o povo, né, e por isso também Deus falou que Jesus era um profeta semelhante a Moisés, ela já aponta para Cristo. A libertação do... Aí, claro, a gente um dia pode aprofundar mais sobre isso, né, mas o Egito representando a velha natureza, né, e a libertação do povo, a libertação do pecado, né, Paulo vai usar bastante essa analogia. Então, ainda que esse texto de Oséias estivesse falando sobre a libertação através de Moisés, o que a gente sabe que não é, a libertação de Moisés aponta para Cristo, né? Cristo refez
o caminho de Israel, né? Uhum. Então, saindo do Egito e vindo até a Terra Prometida. Uhum. Excelente. Agora aqui tem treta. 2,19. Vamos avançar um pouquinho aí. Diz assim: após a morte de Herodes, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Então José se levantou, tomou o menino, sua mãe, e foi para a terra de Israel. Mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia em lugar de seu pai Herodes, José teve medo de ir para lá. Contudo, tendo sido avisado em sonho por divina revelação, seguiu para as regiões da Galiléia. Ao chegar, foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim, cumpriu-se o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Cara, aqui tem um lance muito legal. O que Mateus está falando sobre Nazareno? Pega o teu telefone aí, pega o Google ou a tua Bíblia digital e pesquisa Nazaré no Velho Testamento. O resultado vai ser zero. Zero itens encontrados. Pesquisa Nazareno, 0 itens encontrados. Então, do que Mateus está falando? Mateus tá loucão? Mateus tomou chá e ficou muito louco? Não. Na verdade, existem duas possibilidades e uma certeza. Qual é a certeza? O público-alvo de Mateus entendeu o que ele quis dizer. Por isso, ele não se dá nem ao trabalho de explicar mais. Ele só diz: aconteceu para se cumprir o que foi dito. Ele será chamado Nazareno. Mas no Velho Testamento não diz isso. Ele será chamado Nazareno. Não está escrito lá. Então, de onde Mateus tira isso? A gente tem duas possibilidades. Primeiro, a raiz da palavra Nazareno é muito parecida com a palavra renovo. Raiz ou rebento. Uhum. Isso a gente vai encontrar em Isaías capítulo 11, verso 1. O que diz aí? Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Então, possivelmente Mateus está se referindo a esse texto. O Nazareno é o rebento, é o renovo, é essa raiz que brota de Davi. Por isso também, Mateus vai fazer questão de deixar claro que José é da descendência de Davi, assim como Lucas também vai deixar claro que Maria é também da descendência de Davi. Ambos eram descendentes de Davi. Então, pode ser. Esse Nazareno pode significar renovo, rebento, raiz. Essa palavra, essa raiz, a gente encontra em dicionários bíblicos, né? Sim. A gente não encontra no texto puro. Sim. Porque não tem nenhum problema, uma leitura de apoio para quem gosta de estudar e ir mais a fundo, né? Mas é um livro à parte, digamos assim, que não perde sua qualidade, né? Na verdade, é muito bom, cara. É muito bom a gente ter um dicionário bíblico. A gente usa o Strong, que tem em aplicativo, né? Mas é muito bom também um comentário bíblico. Algumas bíblias já têm suas notas de rodapé, seus comentários próprios, mas é muito bom tu ter um comentário extensivo, comentário bíblico extensivo, cara, é fundamental, ajuda muito. Mas tem uma segunda possibilidade, e essa eu gosto mais, que é o seguinte: ele será chamado Nazareno. O dicionário de Strong traduz essa palavra Nazareno para guardado ou separado. Porém, não é o separado do santo, o separado do kadosh do Velho Testamento. Não. É um separado que tem mais a ver com o leproso. Lembra que o leproso ele não podia viver em comunidade? Sim. Ele tinha que ser o quê? Separado. Ou guardado fora. Ele vivia no acampamento fora. Por quê? Porque ele era contagioso e, ao mesmo tempo, ele era desprezível. E talvez, e eu gosto muito dessa interpretação, Mateus tenha dito isso. Ele será chamado de desprezível. E aí a gente tem dois textos que corroboram com isso e que talvez sejam a esses textos que Mateus está fazendo menção. Primeiro, Isaías 53, 3. O que diz lá, Jadeco? Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Desprezado, homem rejeitado, homem de dores, desprezível.
Um segundo texto está lá no Salmo 22, verso 6. Olha a visão de Davi. E deixa eu lembrar, o Salmo 22, a gente já trocou ideia sobre ele. É o Eli, Eli, lama sabachthani, que Jesus cita na cruz e a galera diz, Deus abandonou Jesus. Para mim, não. Esse é outro assunto, é outra conversa. Cara, é um salmo demais. Na King James, inclusive, está escrito aqui, ó, o Salmo da Cruz, o título. Nesse texto, no verso 6 do Salmo da Cruz, vai dizer o seguinte: quanto a mim, sou verme e não mais um homem, motivo de zombaria do povo, humilhado e desprezado pela humanidade. Então, muito possivelmente, Mateus, quando ele diz que os profetas falaram que Jesus seria chamado Nazareno, ele está falando sobre alguém que seria desprezado. Uhum. Mas o que tem a ver Nazaré com Nazareno? Quando a gente lê o texto de João, o Evangelho de João, a gente vai ver Natanael dizendo: pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Faz culachando total, né? Tipo assim, cara, Nazaré nada bom veio de lá, nenhum profeta veio de lá, nada acontece de bom em Nazaré. E tem vários motivos para isso, tá? Alguns vão falar sobre casamentos mistos. Nazaré era uma região de muitos casamentos mistos, então judeus casados com não-judeus, e isso já criava uma rusga. Por causa da Torá, né? Por causa da Torá. Um outro texto que eu li vai falar sobre Nazaré ser um ponto de parada de exércitos romanos. Então o povo daquela região sempre passava pela suspeita de ser aliado a Roma e de querer se infiltrar no meio dos judeus como espião romano. Então tem esses milindres, tá? Uhum. Mateus está dizendo, ele era desprezado. Foi morar numa cidade desprezível e se tornou alguém desprezado. Quem leu isso na época entendeu. A gente vai ter que escolher uma das duas interpretações e se abraçar. Eu gosto muito do termo desprezível. Para mim, os textos encaixam muito mais. Mas é só uma opinião pessoal, que pouco importa, na verdade. Exato. Vamos adiante. Bora. Mateus 3:13, que é loucura também. Batismo de Jesus. O batismo de Jesus. Esse é batido, a gente está falando sobre evidências, gente. Não ia falar sobre obras, a gente já chega lá. Mas eu acho importante a gente olhar que, mesmo antes das obras, já existiam evidências da divindade de Cristo. Sim. Na vida de Jesus. Então, tem todas as profecias que a gente já leu no episódio 2, tem todo mundo apontando, João apontando, Pedro apontando, e agora aqui Mateus está mostrando de forma clara. Ele é o cumprimento dessas coisas. Mateus 3, a partir do verso 13, vai dizer o seguinte: então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João o Batista. Mas João se recusava, justificando: sou eu quem precisa ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, entretanto, declarou: deixa assim por enquanto, pois assim convém que façamos para cumprir toda a justiça. E João Batista concordou com ele. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Em seguida, uma voz dos céus disse: este é meu filho amado, em quem muito me agrado. Cara, Deus dando testemunho sobre o filho. O Evangelho de João vai esclarecer um pouco, porque aqui fica uma dúvida. Quem viu? O povo inteiro viu? Jesus viu? Só João viu? Quem viu? João, quando escreve, vai dizer que João Batista havia recebido uma palavra e que essa palavra dizia: aquele sobre o qual tu vires descer o Espírito Santo como pomba, esse é o meu escolhido. Então, foi João Batista que viu o Espírito descendo. Ele vê isso, o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre Jesus. João Batista vê isso. Uhum. Mas a voz foi ouvida pelo povo. A voz de Deus dizendo: esse é o meu filho amado, em quem me agrado. Isso foi ouvido pelo povo. E são 3 os momentos que isso acontece na vida de Jesus. Esse é o primeiro.
O segundo é quando ele está diante de uma multidão e ele está trocando ideia com gregos e de repente vem uma voz do céu e diz: este é o meu filho amado. E as pessoas ficam: Deus falou? Não, foi um trovão. Não, foi Deus. Não. E fica aquela confusão. E o terceiro é a transfiguração, que a gente já leu lá. Então Deus está dando testemunho. Cara, toda hora Deus está testemunhando. A gente até leu isso no episódio anterior, lá em 1 João. 3 são os que dão testemunho: água, sangue e espírito. E o espírito é essa voz de Deus falando toda hora, Deus de forma ativa, testemunhando ou testificando acerca do seu filho. E aqui é importante a gente lembrar, né? Jesus ainda não tinha discípulos. Sim. Jesus era um cara solitário ainda, né? Sendo batizado pelo primo, cumprindo a justiça, cumprindo o que se esperava. Aqui tem um negócio legal também. Deixa eu tomar meu café fake. O primo louco dele? Uhum. Mas aqui tem um negócio legal. Por que Jesus fala isso? Deixe assim por enquanto, pois assim convém que façamos. É muito legal, cara, a gente lembrar que João Batista não é só um cara louco. Sim. Que está no deserto. João Batista ele é filho de um sacerdote. E por nascimento, por ser filho de um sacerdote, João Batista naturalmente seria um sacerdote. João Batista abre mão disso e ele vai para o deserto. E ele mora com uma tribo que era extremamente zelosa. Ele vai morar no meio de um povo que era extremamente zeloso da lei, zeloso das escrituras. E ele começa a batizar. E agora ele está batizando, não é no templo, ele não está fazendo aspersão no templo. Ele está batizando fora de Jerusalém. E as pessoas não estão mais indo no templo para receber as aspersões. O povo começa a ouvir de um cara no Jordão batizando e o povo vai. O povo migra à beira do Jordão para ouvir João. Então, Jesus pode com isso estar dizendo que era necessário que isso acontecesse, que ele fosse batizado por João Batista fora de Jerusalém, para que o ministério dele já fosse desvinculado do mero rito judaico. Ele é o cara que vem cumprir a lei. Hoje eu ouvi alguém ainda falando sobre ele aboliu a lei. Não, ele não aboliu, ele cumpriu. Sim. Ele é o cumprimento da lei. E parte disso é ele não estar preso à lei. Tem um outro lance aqui que a gente vai ver, eu acho. Eu acho que eu anotei, ou eu só pensei, bom, azar. Mas isso é muito legal a gente pensar. Jesus está saindo do local onde se esperava, como tu disse, né, dos judeus, dos escribas, dos fariseus que colocavam Deus naquele quadradinho e diziam, não, é assim que tem que acontecer. A gente até viu no texto lá de Mateus 1 que quando os magos, quando Herodes pergunta para os escribas onde ele deveria nascer, cara, eles sabem na hora. Sim. Eles leem o texto na hora. É na Galileia, é naquela região lá. Mas eles não conseguem ver isso acontecer. E Jesus sai desse ambiente religioso e ele vai ser batizado por um cara que deveria ser sacerdote, mas abriu mão disso. Sim. A gente... Agora eu não lembro se vai ler o texto do cara da mãozinha ruim, que Jesus cura. O homem na mão atrofiada, sacanagem. Mas ele cura num sábado, né? Que ele gostava de fazer isso, cara. Gostava. E certamente era de propósito. Sim. Porque era uma tradição. Não era uma lei, né? Foi criada uma tradição que o próprio Jesus vai confrontar os fariseus por essa postura de colocar as tradições acima da palavra de Deus, né? Que para eles era naquele tempo. E eles estavam muito cegos, porque a gente viu ali em Isaías que eles conheciam que Jesus ia curar o enfermo. E o cara curou, o cara da mãozinha ruim. Ele falou, levanta e anda pro cara que tava de cama, que tava ruim, sabe? E o que eles se importavam mas o sábado. Sim. Mas como assim teus pecados estão perdoados? Mas o que é isso? O que é aquilo? Sabe? Mas, cara, pelo amor de Deus, ele tá curando.
sabe? A gente vai chegar no cego debochado em algum momento, e eles eram completamente cegos, não por falta de conhecimento humano, né? Mas por o que Paulo vai falar em Colossenses 1, o mistério que estava oculto. Sabe? Faltou a revelação. Faltou a revelação, faltou tirar o paninho de cima e falar, tadã, é ele. Né? Então, isso é importante também a gente entender, claro, a gente gasta, pensa, conversa para desenvolver um raciocínio em cima da Bíblia, mas é necessário a intimidade com Deus. É necessário a luz brilhando no nosso coração, na nossa mente, para que essas coisas sejam clareadas pra gente. Cara, e é muito louco, né? O cara da mão ruim. Não, olha. Ele é curado num sábado. Eu não tenho o número exato, mas eu lembro de ouvir uma vez o pastor falando. Deus, ele dá 10 mandamentos. Também conhecido como decálogo, né? Então são 10 mandamentos. Desses 10 é criada uma tradição com mais de 600 ordenanças. 636 ou 38, se a minha memória não está me traindo muito, mas é por aí. Cara, então Deus dá 10 mandamentos e Moisés e o povo transformam aquilo em 600 e poucas ordenanças. E eles se apegavam mais a essas 600 e poucas ordenanças do que a eficácia daquilo que eram os 10 mandamentos, que era amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E é uma demonstração de amor ao próximo, tu te alegrar quando ele é curado. Sim. Imagina, cara, e esse é o milagre que eu mais gosto de Jesus. O homem da mão atrofiada, porque, cara, é um milagre criativo. Eu sempre imagino alguém com um braço muito deformado, e de repente aquilo começa a criar, já me remete lá a Ezequiel 37, o Vale de Ossos Secos, e eu imagino o troço meio Venom, assim. Cara, é o milagre mais criativo, para mim é o top do top do top de Jesus. Hoje em dia tem uns milagres acontecendo meio louco por aí, cara. Eu não sei se tu ouviu. Cara, muito louco o milagre do cara. Foi orar, estava numa igreja, isso aqui no Brasil, é um cara que caminha nesse ministério de milagres, e de repente, quando ele está orando por cura, uma senhora sai lá do fundo dizendo que queria ser curada, que ela era cega. E o cara vai e ora. E de repente ela começa a ver, começa a enxergar, ainda meio nublado, mas ela começa a ver e ele começa a fazer aqueles testes, né? O que eu tô fazendo? Levanta a mão, não sei o quê. Desvia. Só que ele percebeu que ela continuava com um olho fechado. Ela olhava com um olho e estava dizendo, fui curada, mas o outro olho estava fechado, a outra pálpebra estava fechada. E ele perguntou por quê. E a senhora, naquele frenesi, né, sem saber muito o que estava acontecendo, de repente o irmão gritou lá no fundo, o outro olho é de vidro! Cara, o maluco disse, não, mas eu vou orar pelo olho de vidro. E Deus vai fazer alguma coisa. Olha a fé do cara, né? E ele orou pelo olho de vidro. E ele disse pra mulher, agora abre o outro olho. E o olho de vidro estava lá. E quando ele manda a mulher tapar o olho, e ficar só olhando pelo olho de vidro, conta ele no testemunho que a mulher estava enxergando pelo olho de vidro. Cara, loucura. Isso é um milagre muito criativo. Sim, de Deus. Criativo no literal sentido da palavra, né? Porque muito. Tu vai ter que criar matéria, tu vai ter que criar massa. Tem um cara que conjectura, inclusive, falando agora sobre milagres criativos. A gente já volta para a Bíblia, tá, gente? Falando sobre milagres criativos, o cara fala do maluco lá que Jesus faz saliva. Eu acho até que é o cego, não é? Não é o debochado que Jesus faz saliva e... É um dos cegos. Óbvio, né? Tá de sacanagem. Pois bem, em um dos milagres de Jesus, ele cospe no chão, faz lodo e passa lodo. A gente sempre imagina Jesus lambuzando, né? Sim. O rosto do cara e dizendo, vai e te lava. Esse cara sugere, ele é um pastor do Rio de Janeiro, eu acho. Ele sugere que Jesus não fez lodo e lambuzou.
ele sugere que aquele cara não tinha o lóbulo ocular, ele não tinha o olho. E Jesus faz 2 bolhas de lodo e coloca dentro do buraco e manda o cara vai te lavar. Então, o Criador, aquele que sustenta tudo pela palavra do seu poder, pega barro, coloca dentro do buraco do olho do homem que é feito Que loucura. de barro. Conjectura, pessoal, mas... E aquele barro se torna olho quando aquele cara lava. Cara, que loucura. E eu acredito piamente, cara, que Jesus é poderoso para fazer essas certeza. coisas. Eu acredito nessas coisas. Eu já vi milagre, gente. Eu já vi milagre acontecer. Eu já vi uma senhora entrar cadeirante no culto e na hora do apelo ela pega a cadeira de roda, bota na cabeça e vai correndo lá pra frente. Eu fui curada! Cara, eu vi isso, ninguém me contou. Eu tô que nem Pedro e João agora. Eu vi essas coisas acontecendo. E não era uma senhora maromba aí que tem as tias de 60 anos que estão na academia lá, então, não. Cara, a tia chegou caidinha no culto, sabe? Mal mexia as mãos e daqui a pouco foi tomada por uma glória e ela acha força para pegar a cadeira de rodas, colocar na cabeça e ela vai correndo, cara. Imagina o esforço que isso demandou e ela fez isso. Eu vi isso, eu lembro disso. Para mim é uma cena marcante na minha vida. Isso é muito poderoso, cara. Essas coisas são muito poderosas. E são sinais. São sinais de que o Senhor continua o mesmo. Como tu disse, ele não muda. Ele é verdadeiro e ele também é poderoso. Ele é criativo. Ele é operador de milagres, cara. A gente vai chegar lá. Dali gurizada, Jader do Biblicamente Podcast. Muito obrigado por assistir o episódio até aqui. A gente espera que ele tenha acrescentado a tua vida de fé. Eu tô aqui só para avisar que vai ter uma próxima parte desse episódio, então fica ligado nas nossas redes sociais, no YouTube, Instagram, Spotify, já segue a gente lá, ativa o sininho e tudo aquilo que envolve a rede social, e fica de olho que nos próximos dias a gente vai postar a próxima parte. Aquele abraço!